Fala galera, beleza? Vamos lá para o nosso fechamento semanal. Dessa vez falando da semana aí do dia 13 ao dia 17 de novembro, com feriadinho no meio da semana. Mais uma semana de alta. Estou aqui no gráfico do Ibov semanal, limpo, né? Só o preço, para a gente focar aqui, né? Em alguns desenvolvimentos recentes, né? Mais do que no todo. Então hoje a gente vem aqui, né? Se eu der um zoomzinho aqui, a gente vê que o mercado tinha uma característica bem lateral, né? Mais uma lateralidade que ela vinha meio descendente, né? Daí a gente faz o rompimento dessa estrutura, permanece acima dela durante um bom tempo, né? Apesar de que sem muita convicção durante várias semanas. Ó, isso aqui durou 105 dias, basicamente 3 meses e meio, né? E daí nas últimas 3 semanas a gente tem uma explodida do mercado, continuando esse movimento aqui, após uma retração bastante rasa. Olha só um terço de retração. Isso aqui mostra pra gente, né, que o mercado está muito forte, né? Tem muito impulso, porque os vendedores durante muitas semanas, ó, repare que eles não conseguem sequer uma barra que reverta várias barras anteriores. É sempre revertendo uma barra só, né? Ou indo abaixo de uma mínima recente, isso ou aquilo. É sempre muito pouco, né? E agora, quando vem os compradores, eles vêm e tiram aqui, ó, um fechamento, dois, três, quatro, cinco, seis fechamentos anteriores, né? 6 semanas de uma vez só, na barra 44, depois continua na 45, né, 46. Então, essa estruturinha menor que a gente tem aqui de baixa, né, ela foi rompida, isso aqui é um rompimento válido, né, e pode voltar tudo de uma vez? Pode, mas aí não é falha de rompimento, só se for falha de rompimento, né, disso aqui, ó. Você pode vir aqui semana que vem e dar uma engolfada nessa barra. Pode? Não parece o mais provável. Mesmo que isso aconteça, tem uma probabilidade grande de, abaixo dessa barra 46, ter muito mais compradores que vendedores, né, aproveitando o pullback para pegar movimentos mais longos. É claro que a gente pode olhar isso aqui numa perspectiva ainda, que a máxima é aqui, né, mas essa máxima é o topo histórico, pessoal. E o ativo, quando ele vai se movendo, né, ele bateu 125 mil pontos aí o Ibov essa semana, faltam 6 mil para o topo histórico. Quando ele vai se movendo em direção ao topo histórico, é normalmente, né, para romper. Né? Raramente isso acontece para ficar falhando. Aqui foi um caso, né? Aqui era o topo histórico até o momento, até aquele momento, né? Tinha superado aqui, ele deu uma falhada, pullback, uma falhada, um pullback aí que durou, né? Mais de um ano e meio, praticamente 2 anos inteiros, né? E ainda não voltou para aquele patamar ali. Mas da forma que as coisas estão se desenhando, né, a gente já tem uma outra estrutura aqui que a gente pode traçar, que seria, ó, de alta dessa vez. Não é mais uma estrutura de baixa. Poderia estar lidando agora, pode estar, né, com o canal de alta amplo, né? Mas quando a gente tem muitas possibilidades assim, ainda quer dizer que a mais provável é realmente a lateralidade. Tá? Mas então esse é o ponto, né? A gente está com um semanal bem forte para cima. Daí agora eu vou adicionar aqui, né, alguns indicadores. Deixa eu dar uma limpada aqui. Que média de 20 de 200. Então a gente tem, né, média de 200 subindo, média de 20 subindo. Se a gente quiser colocar 9 aqui também, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, tá, não. Entrei no layout errado. Aqui, ó. Média de 9 também. A média de 9 virou na barra 44 lá, que não tem número, né? Mas era isso mesmo, né? Vamos ver aqui. Isso aí. E tá partindo da média curta e da média, né, de 20, que não é uma média tão curta assim, né? Ao mesmo tempo que também não está tão longe, ó, da média de 200, né? Então, o mercado ele tem espaço, ele tem total condição, acho que essa é a palavra que eu estava procurando, total condição de visitar esse topo histórico aqui, tecnicamente falando, tá? Basicamente é isso, né, que eu queria falar aqui de gráfico semanal.
muito mais para cima do que para baixo, né? Para operar no intraday, nesse momento, operar na alta, é muito ajudado, né, pelo gráfico semanal, pelo gráfico diário. Claro que aqui, quando a gente joga para o diário, já muda um pouco a ótica, né? Não que o mercado não esteja subindo, lógico que está, né? Aqui ainda fica mais evidente assim, quanto os compradores estão muito mais fortes do que os vendedores. Essa perna ela tá basicamente aqui, ó, em 70 graus de alta, né? O impulso, né? Então, nem terminou o impulso ainda. Essa correção ela foi lateral, né? Veja que o mercado rompe a linha de tendência, corrige a lateral, retoma a alta, uma pausa aqui, mais pancada para cima, ó. Esse dia parecia climático, e vem esse aqui. Aí aqui tudo isso parece climático, aí vem mais um dia que o mercado vai lá para cima, beleza, depois ele regrediu um pouco, ok, mas esse aqui é aquele clássico sinal de venda que é um lixo, né? Pega bobo, porque muitas vezes vai ter compras aqui para levar lá na máxima da barra e aí, a partir daí sim, começar a entrar os vendedores fortes, como diz o Wall Brooks, e aí sim iniciar um processo corretivo que o mercado ele precisa aqui nesse gráfico diário, tá? A média de 9 já ficou bem para trás. Se você comprar nesse distanciamento de média aqui já não é, né, a melhor das ideias, mesmo sendo um impulso. A média de 20 nem se fala, muito longe. Né? Ela já está aí 6 mil pontos afastada do preço, chegou a bater 7, né, na máxima aqui da sexta-feira. Então isso aqui precisa de um respiro, só que esse respiro ele pode ser igual a esse aqui, ó, entre lateral e alta, né? Ele corrigir subindo. Então, não espere movimentações muito violentas para baixo até que você veja um, né? E aí você está vendo lá no gráfico de 5 minutos uma movimentação mais forte, você começa a crer que a correção pode ter iniciado e ficar muito atento em pontos específicos do gráfico onde o mercado ele possa querer entrar, né, correções dessa queda e tentativas de retomada da tendência. Exemplo, né, locais que têm gaps abertos. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem ó, um monte de gap aberto, né, no gráfico diário aqui. Né? Todo esse dia aqui ó, ele não foi retestado. Né? Aqui não, agora aqui embaixo. Ó. Eu não acredito que o mercado volte aqui ainda esse ano, tá, pessoal? Realmente, o price action ele não demonstra isso. Tudo pode acontecer, sempre esse é o nosso lema, mas assim, eu não acho que esse ano ainda, com o tempo que tem para acabar o ano, ele vai regredir mais do que metade desse movimento aqui. Eu não acredito mesmo. Vamos ver se é isso que acaba acontecendo aí, mas tudo indica que é para cima ou lateral, né, daqui para o fim do ano. Bom, aqui mais um item que eu ia falar brevemente era que eu gosto de algumas projeções, como essa aqui. Né? Olha só como o mercado ele respeitou o 61, passou direto no 100%, beliscou aqui essa região. Eu acho que né, passou perto demais para não bater lá, né? Então eu vou deixar isso aqui ainda como um alvo. E uma outra projeção que eu gosto também é essa aqui. Né? E essa aqui o mercado já cravou. Então, basicamente é a mesma, né? Só que é um pouquinho menos. Né? Então, os alvos eles ficam um pouquinho menores. Né? Então, basicamente é isso. Se a gente pegar uma outra projeção bem maior, né? Seria essa aqui. A gente vê o mercado cravando, né? O primeiro alvo, né? 618. E vamos ver se ele vai buscar esse aqui. Senão, a gente já tem alvos suficiente aqui, né? E tem essa resistência recém-rompida, mas que o preço já fechou uma barra bem longe e fechou mais uma acima do ponto de resistência. Vamos ver se a segunda-feira não reverter isso aí, né? Vai ficar difícil chamar de falha de rompimento, a não ser que venha uma barra colossal de baixo, como essa aqui, por exemplo, né? Perfurando o nível rompido aqui. Beleza? Então, Ibov é isso. Esse futuro, muito parecido. Né? Aqui eu tinha essa projeção, ó. O mercado ainda não bateu lá, né? Faltou um pouquinho também como lá no Ibov. Acho que talvez se eu ajustar isso aqui para cá, ó, ele já bateu. Às vezes esse é o lance, pessoal. A gente tem que ficar bem atento assim, né, com essas coisas. Eu vou deixar o alarme aqui, mas essa projeção eu já vou deixar por aqui mesmo. Aqui, né, é aquele topo que eu comentei. E é isso. O mercado precisa dar uma corrigidinha aí.
Gráfico de 60 minutos, né? Deixa eu vir para cá dessa vez. Gráfico de 60, né? O mercado vai dando pancadas e fica em canal, dá uma pancada e fica em canal. Aqui a última pancada ele ficou num canal bem estreito. Qual ele perdeu no final do pregão da sexta-feira. Né? Reparem que aqui o padrão era 1, ó, da barra 6 aqui em diante. E aí ele perde a estrutura de alta, né, pela primeira vez em muitas barras. Né? Primeira vez em muitas barras aqui, ele perde essa estrutura de alta e vindo talvez testar média, enfim, ainda está extremamente forte para querer qualquer coisa, né, que não seja compras no intraday. Falando da sexta-feira, né, deixa eu jogar no meu layout padrão e vamos limpar isso aqui. E aí conversar um pouco de como que foi, o que, que eu fiz, o que, que eu enxerguei aqui. Eu já comentei um pouco no vídeo que eu falo ali dos contextos fáceis, né? O último vídeo que eu coloquei, mas eu acho que vale falar aqui com mais detalhe. Então a gente tem tendência de alta, médias alinhadas, né, pessoal? Semanal, diário, 60, 5, tudo alinhado. Então quando você vê essas quedas, são oportunidades de compra, né? Claro que aqui o camarada tinha que estar mais ligeiro, e eu não estava, tá? Nesse nível aí, para comprar contra isso tudo aqui, com uns 60 minutos meio esticado, esse lançamento para S200 aqui bem grande. Mas se você estava, né, na pegada, você viu que aqui tinha um low edge, né? Por mais que essa segunda perna aqui foi meio fajuta, mas ok. Já era a terceira vez que essa linha estava sendo testada. E aqui, pessoal, acho que é o grande lance dessa entrada aqui da barra 5 foi aqui, ó. Ele fez uma tentativa de acima de barra na barra 3. Então isso aqui foi um H1. Né? H1 falhou, estopou aqui e tal, usando esse stop da própria barra. Né? Que não faz muito sentido você fazer isso, mas enfim, falando do setup da barra em si. E aqui era um H2. Né? Era um H2 na média móvel do 15 minutos. Né? E aí no 15 acabou sendo um H1, mas foi uma H1 bem bonitinha, né? Deixa eu. Opa, vamos ver aqui, dia. Opa, aqui, ó. No 15 minutos, essa entrada ela foi mais para cima, né? Mas foi uma entrada bem bonitinha, baixo numa lateralidade, dentro de uma tendência de alta, você comprando. No 10 foi engolfo, né? Eu acho que os outros tempos gráficos acabou dando a entrada mais para cima, que aqui no 5 você talvez ficaria meio assim, né? Mas aqui dava para pegar mais para baixo, né? Por conta desses fatores aqui, né? De ser um H2 e de ser um terceiro toque, né? Nessa situação. Eu, particularmente, eu estava esperando o mercado vir fechar esse gap aqui, ó. Por que esse gap? Porque aqui não tinha gap, aqui não tinha gap, aqui não tinha gap. Né? Então, como eu já tinha fechado esses, eu achava que o próximo ponto de liquidez seria por aqui. Né? Ele perfuraria isso aqui, tentaria alguma coisa e deixaria uma segunda entrada. Ele acabou não vindo, né? O que seria melhor ainda para a tese de compra, mas eu não reparei esse caso do Ed, e para mim aqui era muito forte para baixo, 4 barras. Né? O pregão ele foi acima da máxima do dia anterior, e os vendedores ficaram 20 minutos ganhando muito bem a briga. Então eu achei muito agressivo comprar aqui, muito agressivo comprar aqui, que aí seria no meio da lateralidade, também não é muito inteligente. E o mercado foi sem mim, não tem problema, mas se você comprou aqui, parabéns, né? Dependendo do argumento, se não foi só por conta da barra de alta, esse foi um trade de alto nível e que precisava estar bem ligado no movimento para você enxergar, né? E o mercado manda aqui das 5 até a 13, ó, 9 barras consecutivas, né? De alta, e solto a barra de baixa a 14, mas é muito difícil você comprar abaixo dessa barra aqui depois de uma sequência tão grande, dentro de uma tendência tão prolongada, né? Você tem que ter noção de algumas coisas, e isso vai em linha com o que eu falei também nesse vídeo que eu coloquei ali dos 3 fatores, porque essa noção, né, é o tal do tempo de tela que muita gente fala, mas o ponto é, você pode ter muito tempo de tela e não aprender nada, né? Mas conforme você pega uma certa noção das coisas, você sabe que não é normal o mercado jogar 9 barras de alta. Então você não vai querer comprar abaixo da primeira barra de baixa, né? Talvez você quisesse comprar aqui, ó. Olha como teve bastante gente querendo comprar aqui no gap, ó. Por quê? Porque o pessoal imaginava que isso poderia ainda ser um trade de rompimento de correção. Ó, eles começaram a comprar no ponto de rompimento, compraram aqui no gap, né? E mais um pouco perto da máxima do dia anterior, com a crença de que isso aqui faria uma segunda perna para cima. Fez, né? Uma perna exatamente igual, inclusive. Ó. Olha que curioso. Isso aqui é bem legal de ficar observando, pessoal. Na prática não ajuda muito a gente a operar, mas você vai treinando isso aqui, você vai achando formas e formas de traçar alvos quando você entra em operações. Se eu tivesse visto isso, por exemplo, eu não teria saído da minha aqui em scalp, né?
com o mercado deixando um sidebar depois, e teria esperado um pouco, mas eu já explico o racional ali de por que eu acabei fazendo isso, tá? Então, aqui o mercado vira abrupto, e aí você já sabe que é lateral, né? Não tem muito o que fazer. Na lateralidade, gaps tendem a ser preenchidos, né? Gaps de barra. E aqui tinha um que não foi preenchido. Eu fiquei de olho nele. E a partir do momento que essa barra veio para cima, essa veio para baixo, essa veio para cima de novo, eu pendurei uma ordem aqui entre esse horário aqui, ó, 10h30, 10h40. Eu pendurei uma ordem aqui que ela só veio a ser pega às 11h25, né? No preenchimento do gap. E junto comigo veio uma galera, né? Aqui é aquela entrada bem feita, mesmo que você pegue o mercado, ele vai, né? Compras abaixo, tudo isso aqui para scalps também fazia sentido, tipo, ó, abaixo da 21 para levar lá na média ou na abertura, ou no fechamento da própria barra 21. Vender aqui eu já acho mais complexo, eu preferiria ficar comprando, né? E aí não sei se deu tantas compras, acho que comprar abaixo da 23 aqui durante a 30 também era negócio e tal, mas acho que o gap era melhor jogado, né? Talvez ele não viesse aqui e você ficasse chupando o dedo, mas esse aqui era o ponto, eu acho, para pegar ele. Então ele veio, né? E reparem que o mercado ele volta forte, mas aqui começa, né? Vendedores entram, compradores ganham a barra. Vendedores entram, compradores ganham a barra. Dúvida, vendedores. E aí, aqui bem no meio, né, da situação toda, ó, bem na retração de 50%, podendo, né, o dia ser um dia mais corretivo ou mais arriscado, eu prefiro sair fora, né? Só que assim que eu saí fora, fechou algumas coisas favoráveis em 2 minutos, né? E aí eu estava atento e voltei, né, durante a formação dessa barra aqui, com o stop inicialmente abaixo da 88, quando fechou essa eu já trouxe para cá. Por quê? Eu não ia deixar voltar para o zero, tá, pessoal? Esse era o ponto. Eu não estava achando que sexta-feira aí seria um dia muito propício para você ficar pegando boas operações por conta dos dias anteriores. Eu já tinha uma ideia que esse dia poderia ser estreito e difícil, né? Então, conforme ele vai se aproximando de pontos de inflexão, como tinha aqui 50%, essas máximas aqui, e a máxima do dia anterior, eu imaginava que poderia travar e ficar muito tempo nesse comportamento aqui, né? Então, eu voltei e aí saí onde era minha premissa original, né? Que era no fechamento do gap, ó. E aí, por conta dessa diferencinha ali, eu acabei entregando, né? Alguns pontos que era para eu ter capitalizado. Era um trade de 400 pontos, eu acabei com 350, né? Ó, somar esses dois aqui, né? Aliás, não foi 350 não, né? Foi, ó, 200, 170, 375. Foi 25 pontos, R$ 5, né? Até que não foi tão mal. Tinha feito a conta na minha cabeça aí que não estava tão boa. Mas beleza, deixa isso aqui, daqui a pouco a gente volta lá para o relatório. O mercado ainda seguiu um pouco, eu pensei em comprar aqui, mas né, não era muito inteligente comprar tão alto na lateralidade, mesmo que fosse para um scalp, né? E arriscar essa barra para pegar mais 110 pontos, eu achei que era meio bullshit fazer isso, né? Ele acabou em 220. Mas para mim isso aqui não é um bom trade não, tá? Agora, o cara fazer fade aqui, pessoal, faz sentido você fazer essa venda? Sentido faz, né? Só que eu particularmente não gosto, porque a tendência lá nos gráficos maiores está muito forte, e isso faz que o mercado, ele muitas vezes no micro aqui, fique muito irracional. Então eu prefiro passar. Eu não vendo, lógico, eu também não compro, né? Mas eu só vou comprar isso aqui se romper, se fizer um pullback bem estruturadinho e tal. Mas vender também eu acho complicado. E vender abaixo da 41. Acho complicado também. São 6 barras de alta. Tudo bem que não é doji, que teve uma sobreposição e tal, mas ó, gap, né? Dentro de tendências fortes em todos os timeframes grandes. Então, de novo, com vendas, eu só vou querer vender isso aqui a partir do momento que o mercado ele dá uma mergulhada para baixo, né? Isso aqui ele deu uma retraída, mas não foi aquele mergulho, né? Aquela queda com vontade e tal. Ou fazer isso aqui, ó, sequência de 9 barras para baixo, tal. No mais, eu vou preferir comprar, né? Eu acabei não operando mais. Teve trades bem tranquilos de se fazer aqui, ó. O da barra 58 foi uma H2 aqui embaixo, ó, que ele deu a primeira entrada. Aí você pode contar outras coisas aqui, mas com uma boa barra de sinal, essa foi a segunda, né? E aqui embaixo também. Então, aqui para mim, esse poderia ser um bom trade, se você entendesse ele como um trade de rompimento e correção, dessa estrutura de baixo no início do dia, ó, e aqui, né, uma belíssima barra de sinal, melhor impossível, né, que levou a um trade aí de 450 pontos muito rápido, né? Mas acho que o seguro mesmo seria ter saído mais ou menos por aqui com uns 300, tá?
Talvez com essa barra fechou muito boa, se você quisesse arriscar um pouco aqui e ver o que acontecia, mas acho que, né, mais que isso aqui já é contar com a sorte. 330 pontos, scalp de 300 pontos, você correndo um risco aqui, né, deixa um pouco abaixo, 200, né, estava bom. Posteriormente o mercado ele dá uma virada, né, aqui tinha um wedge, eu comentei disso no vídeo também, aqui tinha um wedge, no outro vídeo, e aí essa wedge ativa, né, na perda dessa estruturinha de alta aqui, ó. Que você poderia, inclusive, dizer que é uma micro wedge. Essa máxima e essa máxima. Né? É uma nested wedge. Né? Tem argumento pra caramba para você vender aqui na 77. De novo, eu venderia aqui? Não, não venderia. Esperaria para vender na 81, se eu fosse fazer alguma coisa aqui. Tá? Porque ainda assim é uma wedge, tal, muito legal, perdeu uma microestrutura de alta, etc. Porém, eu ainda tenho, né, uma linha de tendência de alta aqui. Tudo bem, né, o preço está longe, tem espaço e tal, mas eu tenho alta ainda muito, né? Isso aqui pode ser só um TTR e ele fica enroscado aqui o resto do tempo, né? Então, não sei, eu preferiria esperar ver um topo mais baixo, talvez aqui, com certeza aqui, né? Acho que esse aqui já daria para entender como um rompimento e correção desse pivôzinho de baixa, uma boa barrinha de sinal aqui pequena, né? Corre um risco pequeno, um alvo longo, de repente até este gap aqui, ó, se ele tivesse aberto, tava, ó, que legal, tava sem imã, vamos ver. Ó, tava aberto. Então era um trade, né, com bom potencial. Você arrisca 100 pontos para ganhar 300, né? E aí acho que foi isso. Aqui já não acho que venderia mais, está muito no meio, né, da situação toda, tal. Então basicamente foi esse o dia, né? Foi um dia lateral, não foi um dia tão estreito assim, né? Se a gente pegar aqui da máxima até a mínima, foram. Nossa, foi sim, né? Foi um dia de 970 pontos. Né? Eu achei que ia ser até menos, mas menos de 1.000 já é pouco. Né? E você só ter essa noção, né, do range médio, do que é um dia que ele provavelmente vai ter uma amplitude um pouco menor por conta da volatilidade do dia anterior e tal, ou da baixa volatilidade do dia anterior, né, devido à baixa volatilidade do dia anterior, o seu dia aqui atual, provavelmente ele vai dar uma expandida e tal. Ter essa noção ajuda muito, né, você não ficar querendo buscar mais do que deve, né, em geral nas suas operações. E aqui, pessoal, então, o que eu tenho para segunda-feira? Né? Tem essa linha de tendência aqui, ó. Isso aqui já pode ser um canal amplo. O mercado numa fase um pouco mais fraca de alta, mas ainda assim continua subindo. Né? Vou tirar algumas linhas menos úteis aqui. E é isso. Até que se perca essa estrutura, aí logo, logo eu tenho, né, aqui esse fundo, ó, na verdade melhor ainda esse fundo aqui, junto com essa média de 200. Então, eu não acho que o mercado vai perder de uma vez, a não ser que ele venha, né, derrocando e rasgando a média. Né? Faz muito tempo que não testa, ó, nos 60 minutos lá, né? É tipo um 2HM pelos 60 minutos. Né? Então, desde a barra 2 ali do dia 14, o mercado não sabe o que é. Na barra 1, não. Desde a barra 8 do dia 13, ó. Então, são 9, 18. Nossa, então, tá com 10 barras. Ó, 10, 20, 30, 32 barras sem tocar na média. Então, certamente vai haver compradores nessa média, pelo menos para defender ela por um tanto de tempo. Então, é bom ficar de olho nisso aqui e tentar não vender essa região. Beleza? É isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O vídeo está com 24 minutos. Vamos falar um pouquinho do dólar, pessoal. Faz tempo que eu não vejo o dólar numa ótica um pouco maior. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, dólar gráfico semanal, já vou começar aqui com as médias, bem enroscado. Ele fez uma perna de alta aqui subdividida em duas. Parece um ABC, né? Uma correçãozinha. Ó, cravou, né? O fechamento aqui, é isso mesmo. Isso aqui acabou fazendo uma retração, né, dessa última perna de baixa aí de uns 76%, né? 3 quartos. E aí o mercado está vendo se é uma retração, está resistindo aqui na região de 61, ou se vai voltar tudo e vai abrir uma lateralidade por aqui, ou mesmo dar andamento nessa tendência de baixa aqui, desde esse topo, ó, topo mais baixo. Ainda não tem
uma configuração de tendência, mas né, a gente vê um LTB funcionando aqui bem para repelir o preço, né? Então, não dá para chamar de tendência porque não tem topos e fundos descendentes ainda, né? Mas está sendo bem pressionado. Poderia ser um triângulo, tá? Mas tá meio feio, né? Não deixa assim por hora, tá? Gráfico diário do dólar, muita briga, né? Tem muitas barras que estavam pequenas. Eu até falei de true range também. Pouco tempo atrás o dólar estava com range médio aqui nessa região aqui, 30 e poucos pontos, muito pequenininho, né? Ó, várias barras pequenas. Aí acontece uma ou outra um pouco maior. E a última foi aqui, ó, uma 3BR, né? Mas uma região aqui meio bem, né? Aqui é um ponto razoavelmente relevante nesses últimos tempos, mas nada assim que pareça tão promissor, né? Tá tudo meio embolado. Gráfico de 60 aqui do dólar, né? Ele perdeu aqui o que parece agora, até o momento, a bandeira final, e um pivôzinho de alta aqui tentando desenvolver. E na sexta-feira o dólar, né, tinha essa máxima majoritária aqui e tinha esse fundinho, né? Ele abre aqui na região desse fundo, deixa uma segunda entrada, uma barra bem fraquinha, né? Talvez aqui na 14 acho que foi o melhor momento, né? Porque aqui você já tem um H1, o mercado vem abaixo, ó. Aqui acabou sendo um H2, H3, né? Então, basicamente o mercado tentou cair 3 vezes, né? E não conseguiu. E depois deu essa barra de sinal aqui, um stop nela mesma de 8 pontos, chegou a bater 28 aí na subida, e era isso, né? Depois no dia foi bem difícil pegar alguma coisa aqui, talvez na barra 78, rompimento e correção, uma boa barra de sinal, mas ainda bem lateralzinho, né? E aqui um pouco na fé aqui, mas talvez essa aqui, ó, gap de médio, stop um pouco mais afastado. Era a primeira barra de gap de média do dia desde essa aqui de manhã. Então, algo assim. Mas reparem que, apesar dele estar numa trajetória ascendente, é um ascendente bem brigado, né? Então, não está tão forte assim, né? A gente for olhar com bastante critério. Tá? E aí tem um canal mais ou menos assim, né? E tem que ficar ligado talvez nos pontos, né, de inflexão que já foram testados e validados. Beleza? Deixa eu ver se eu ajusto melhor isso aqui. Ó. Vou traçar uma paralela. Prefiro assim. Por aqui tá bacana. Beleza? Então é isso, pessoal. Tem que ficar de olho aqui e aqui no índice, né? Esse canal também. Bem engraçado, né? Os dois estão com um certo canal de alta ampla aí. E ficar de olho e esperar bastante segunda-feira, sem ansiedade, né? O índice principalmente tem direcional claro para cima. Então, compras vão ser melhores que venda até que ele derroque para baixo. Beleza? Valeu, grande abraço. Tchau.